Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9, 12. Eu queria que você desse uma pausa agora no vídeo e contasse no Evangelho, a gente coloca o texto aí abaixo, para que você conte que palavra aparece, palavra ou similar a ela, aparece 4 vezes no texto de hoje, no Evangelho de hoje. Não conte a palavra Jesus, tá bom? Então, dê uma pausa e conte. Contou? Então, se você disse pecadores, a palavra certa é pecadores, embora que apareça somente 3 vezes, né? A palavra em si, mas aparece no versículo 12, doentes. Jesus se refere exatamente aos pecadores, né? Quando foi questionado, né, por que é que ele comia com os cobradores de impostos e pecadores. E aí Jesus vai responder esse versículo que eu propus na Lexio de hoje, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Doentes são os pecadores. A doença, naquele tempo, eles pensavam que era a causa dos pecados, né? No Evangelho de João, naquela cura do cego de nascença, João 9, os discípulos vão perguntar a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego, né? Então eles pensavam que o pecado causava muitas enfermidades, inclusive essas doenças, nascenças aí, né? E outros casos também, né? Agora, no capítulo 9 mesmo aqui, a doença muito associada ao pecado, o próprio Jesus aqui no capítulo 9 de Mateus, na cura do paralítico, Jesus primeiro perdoa os pecados, né? E diante da incredulidade e da admiração daqueles escribas, Jesus diz: olha, para que vós saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu te digo, né? Toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? E Jesus cura fisicamente aquele paralítico, mas tinha primeiro curado do pecado. O pecado é uma doença seríssima, né? Uma doença que pode causar morte eterna, né? A gente sabe então que todo pecador é doente, embora que o contrário não seja verdade, né? Nem todo doente é pecador. Há doentes muito santos, né? Que sofrem unido ao sofrimento de Jesus, né? E muitas pessoas dão testemunho, né? Mas se nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Diz São João lá na primeira carta de João, lá capítulo 1, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Então todos nós temos pecado. São Paulo também vai dizer lá na carta aos Romanos, né? Todos os pecados estão privados da glória de Deus. Também naquele outro episódio, né, da mulher adúltera, né, de João 8, Jesus também desafia, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém se julgava sem pecado, né? Tiveram que deixar as pedras e sair, né? Então, a gente vê essa doença que o pecado causa, né? Se as doenças causam males no nosso corpo, né? Imagine o pecado como é causa de malefícios, né? De dores e de situações na nossa alma, na nossa vida, né? Que até repercute também na nossa vida, né? Então, que hoje você possa fazer esse exame de consciência, né? Quanto tempo faz que você não vai num médico, né? Não procura fazer um bom exame, né? Um check-up geral, né? E além disso, que precisa também, é preciso fazer um check-up da alma, né? Fazer um exame de consciência, né? Nós somos chamados a, todas as noites, fazer uma revisão de vida. E, periodicamente, não deixar passar muito tempo, principalmente se você comete um pecado grave, um pecado mortal que lhe afasta da comunhão, né? É preciso procurar o padre imediatamente, né? Então, que hoje você, né, na noite ou em outra oportunidade, que você faça a sua revisão de vida, o seu check-up, né, o seu bom exame de consciência, né? Muitos médicos, né, quando vão dar notícias de doenças terminais, doenças sérias, graves, né, às vezes
as pessoas passam por um tipo de negação. Não, não foi comigo, não, isso não está acontecendo comigo, não, ele está errado, né? Essa primeira fase que é uma negação da doença. Também em relação ao pecado, muitas pessoas hoje em dia dizem, não existe mais o pecado, nada é mais pecado, né? O mundo está perdendo essa consciência do pecado, né? Mas nós sabemos pela nossa consciência quanto é desastroso o pecado na nossa vida, né? As consequências que tem o pecado. Então, não sejamos como o mundo, como as outras pessoas que negam o pecado, que dizem que não tem pecado, né? Nós não queremos mentir para nós mesmos, não nos enganar, nem fazer Deus de mentiroso, né? Que hoje o Senhor lhe dê esta graça. Faça o seu exame de consciência, procure um sacerdote, se faz tempo que você não se confessa, né? Peça a Deus essa graça, né? Que Deus te abençoe e até amanhã.